Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos registros de projeto mais fascinantes da história. O capítulo 38 do livro de Êxodo. Sabe, isso é muito mais do que um texto antigo. É, na prática, um livro de contabilidade detalhadíssimo de uma construção monumental. Estamos falando de um inventário completo de materiais, de mão de obra e de custos para erguer um santuário portátil no meio do nada. Então, vamos lá entender como isso foi feito? Essa é a grande questão, né? Vamos tentar imaginar a cena. Um povo nômade, no meio do deserto, sem acesso fácil a materiais ou a grandes oficinas. E mesmo assim, a missão era construir uma estrutura que era complexa, portátil e cheia de metais preciosos. Como é que se organiza uma logística dessas? De onde vêm todos esses materiais? E quem tinha habilidade para fazer esse tipo de trabalho? É um desafio gigantesco de engenharia, de gestão e, claro, de fé. Para a gente entender como essa proeza foi possível, vamos fazer uma espécie de tour virtual pelo canteiro de obras. A gente começa pelo altar, depois dá uma olhada no pátio, investiga de onde vieram os metais, faz a conta final de tudo e, por último, a gente conhece os mestres por trás dessa obra toda. Todo grande projeto sempre começa por suas peças mais importantes. E no tabernáculo, uma das mais cruciais era, sem dúvida, o altar do holocausto. Ele era o ponto central do pátio externo. Vamos ver os detalhes de como ele foi construído. A primeira coisa que chama atenção é a precisão. O altar era um quadrado perfeito, 5 côvados de comprimento por 5 de largura. Isso dá mais ou menos uns 2,5 metros de cada lado. E a altura? 3 côvados, cerca de 1,5 metro. Era uma estrutura bem imponente e totalmente simétrica. O processo de construção já revela uma engenharia bem impressionante para a época. A base era de madeira de acácia, que é super resistente e era encontrada ali na região, mas a estrutura era oca por dentro. O detalhe fundamental é que ela foi inteiramente revestida de cobre. Isso não só protegia a madeira do fogo, como também deixava tudo incrivelmente durável. E reparem no último passo, tudo foi pensado desde o início para ser portátil, com varais específicos para facilitar o transporte. E aqui tem um detalhe que é, nossa, simplesmente espetacular. A pia de cobre, que era usada para purificação, foi feita com os espelhos de cobre polido doados pelas mulheres que serviam na entrada da tenda. Parem para pensar um pouco. Um item de uso pessoal, de vaidade, transformado num objeto sagrado de purificação. É um toque de um simbolismo muito profundo, que conecta esse projeto gigantesco ao sacrifício e à dedicação de cada pessoa ali. Como os objetos principais prontos, era hora de delimitar o espaço sagrado em si. Então, vamos agora para o pátio para ver como essa fronteira foi criada. O pátio era basicamente um grande retângulo. Os lados mais compridos, norte e sul, mediam 100 côvados. Isso dá quase 46 metros, e eram sustentados por 20 colunas cada um. Já os lados mais curtos, leste e oeste, tinham 50 côvados, uns 23 metros. Isso criava uma área externa bem ampla, bem definida, uma fronteira muito clara entre o que era comum e o que era sagrado. Os materiais usados aqui revelam uma hierarquia de valor e de função, sabe? O linho fino torcido, que era um tecido de altíssima qualidade, formava as paredes de cortina. O cobre, super funcional e resistente, foi usado nas bases que davam estabilidade para tudo. E a prata, o metal precioso, foi usada nos detalhes, no acabamento, nos colchetes e no revestimento do topo das colunas, que eram pontos de brilho e de distinção. E a entrada, olha, não era uma simples abertura. Era uma verdadeira obra de arte. Com 20 côvados de largura, era uma cortina toda bordada com fios de azul, púrpura e carmesim. Era o ponto de destaque, de cor e de beleza, contrastando com o branco das outras cortinas e sinalizando, de um jeito que não deixava dúvidas, onde ficava a entrada para o espaço sagrado. Claro que tudo isso custou muito caro. Ouro, prata, cobre, mas de onde veio tanta riqueza para um povo que estava viajando pelo deserto? A próxima parte do nosso inventário vai fundo nas finanças do projeto, e a resposta é bem fascinante. A fonte da prata foi um imposto bem específico. Todo homem com 20 anos ou mais, que foi contado no censo, tinha que pagar um beca, que equivalia a meio ciclo de prata. O ciclo era a unidade de peso padrão da época, uns 11,4 gramas. Era uma taxa fixa, tipo um financiamento coletivo, que garantia que todo mundo contribuísse de forma igual para as partes estruturais de prata da construção. E a escala dessa arrecadação foi gigantesca. O texto registra o número exato. 603.550 homens contribuíram.
Isso não só bancou o projeto, mas também reforçou a ideia de um esforço comunitário em massa, onde cada indivíduo tinha uma participação literal na construção do santuário. Bom, com a origem do dinheiro já estabelecida, o texto nos dá o balanço final. Chegou a hora de ver os números totais, a contabilidade exata de cada metal. E se preparem, porque as quantidades são realmente de cair o queixo. Vamos começar com ouro. Só para a gente ter uma ideia da escala, a principal unidade de peso era o talento, que equivalia a mais ou menos 34 quilos. O total de ouro que veio de ofertas voluntárias foi de 29 talentos e 730 ciclos. Gente, estamos falando de quase 1 tonelada de ouro puro. Uma quantidade impressionante para um povo no deserto. Depois vem a prata, aquela que veio do imposto do censo. O total foi de 100 talentos e 1.775 ciclos. Isso dá mais de 3,5 toneladas de prata. Pensem nisso por um instante. 3,5 toneladas. Foi essa prata que formou as bases sólidas que sustentaram toda a estrutura do santuário. E por último, o cobre, que também veio de ofertas voluntárias. Foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Isso é mais de 2 toneladas de cobre, usadas no altar do holocausto, nas bases do pátio e nas estacas. Cada grama foi devidamente registrada. Quando a gente coloca esses números lado a lado em termos de peso, a história fica ainda mais interessante. Em massa, a prata foi o metal mais abundante, com 100 talentos. Depois veio o cobre, com 70, e o ouro, com 29. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: embora o ouro fosse o mais valioso, usado nos itens mais sagrados, foi a prata, financiada por toda a comunidade, que literalmente formou a base, a espinha dorsal de todo o projeto. Um projeto dessa magnitude, obviamente, não se faz sozinho. Metais e materiais não servem para nada sem mãos habilidosas para transformá-los. Para fechar, vamos conhecer as duas pessoas que foram nomeados como os líderes artísticos e técnicos dessa construção. O primeiro é Bezalel. Ele é descrito como o mestre de obras, o arquiteto principal, o executor. O texto deixa muito claro que ele não estava só supervisionando, ele estava fazendo tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ele era o cérebro e as mãos por trás da visão geral do projeto. E trabalhando junto com ele estava Aholiabe. Ele é chamado de engenhoso artífice, e as habilidades específicas dele são destacadas: entalhador e, o que é fundamental, um mestre bordador. Ele era o especialista nos detalhes finos, o responsável por aquelas obras de arte em tecido que a gente viu na porta do pátio. E essa citação do texto amarra a história da construção de um jeito brilhante. Ela une os dois homens, a visão e a execução, mostrando que juntos eles cumpriram essa tarefa monumental exatamente como foi pedido. É como a assinatura final no relatório do projeto. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Esse inventário, no fim das contas, não é só uma lista de materiais. É um testemunho de organização, de habilidade e de um esforço comunitário gigantesco. O que essa contabilidade tão meticulosa, essa riqueza de detalhes e essa quantidade imensa de recursos investidos nos dizem sobre a importância que esse santuário tinha para aquele povo no deserto? E o que isso pode refletir sobre a natureza da fé e da expressão de uma comunidade? Fica aí a reflexão. Até a próxima.